estudante! Continuando a semana de acolhimento do ciclo 4, quero lembrar que o PET 4 está disponível para download no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Quem está conosco é a professora Mônica Couto, de Geografia. E nesta aula vamos retomar o tema População Brasileira, que foi necessário para que os alunos pudessem resolver os exercícios do PET 3. Não é isso, professora Mônica? Olá, Dani. Olá, estudante do 5º ano. Então, como a Dani disse, ganhamos mais um fôlego e faremos, então, a retomada e a correção de algumas atividades que você realizou aí no PET, no seu PET 3. Então, antes da gente começar a trabalhar mesmo essas questões que você desenvolveu no seu PET, eu queria te convidar a uma retomada bem breve dos principais conceitos, das principais aprendizagens que tivemos nesse PET. Então, a primeira delas é que nas primeiras 2 semanas a gente fez uma retomada de que o Brasil, o nosso país, ele é constituído por diferentes grupos, étnicos. Então, a gente teve influência de pelo menos 3 grupos, Os indígenas, aquela população originária, aquela população que já vivia no nosso território brasileiro, que se constitui posteriormente enquanto um estado, nação, enquanto um país, Os povos indígenas, então, as diferentes etnias, os africanos que foram trazidos trazidos de maneira forçada e foram escravizados, dentro desse contexto de constituição do nosso país, e os europeus, mais especificamente na figura dos portugueses, que foram aqueles que colonizaram o nosso país. Então, a constituição da nossa sociedade, da nossa população, ela é bem diversa e vem dessa integração desses povos. E diga-se de passagem que não foi uma integração amistosa, Se a gente pensa em indígenas e africanos, foram povos que de diferentes formas resistiram ao colonizador. Os indígenas resistiram a essa chegada de um povo diferente, que julga a sua cultura e em grande medida nega a sua cultura, e os africanos por esse motivo de terem sido trazidos não por um desejo, mas terem sido obrigados a vir para um outro território. Então, somos uma população que também viveu grande parte de um movimento de resistência, que se organiza até os dias atuais, A população indígena e a população negra no Brasil, ela ainda precisa fazer frente para ter reconhecido os seus direitos. Uma segunda coisa que salta aos olhos na semana 3 e 4 do nosso PET está relacionado a essa transição da população brasileira do espaço rural para o espaço urbano. Nas questões, a gente vai conversar um pouco do porquê desse êxodo rural de grandes contingentes populacionais ao longo da história de formação do nosso território. E vimos também, especificamente na semana 3, como é então que está dividida essa população brasileira. Quantos somos, Como é que a nossa pirâmide etária representa a divisão por idade e por sexo, homens e mulheres? Então, para a gente fazer esse passeio, esse giro pelo PET, eu te convido a participar comigo de um quiz. Vamos fazer então um jogo de perguntas e respostas, que tem o objetivo de apresentar a você então essas características, tanto da constituição da população brasileira, quanto da sua distribuição. E como todo jogo tem regras, o nosso quiz também tem regras. Então eu te convido a pegar uma folha, o seu caderno, para fazer o registro das suas respostas. Eu te desafio a respondê-las em, no máximo, 20 segundos. Eu te desafio a escolher uma única resposta. Teremos 3 opções de resposta e só uma é a correta.
Eu te desafio, então, ao final, quando fizermos a conferência das suas respostas, anote suas dúvidas, busque solucioná-las com seu professor presencial ou nos encaminhar no momento do Tira Dúvidas. Preparados? Carregando, então, o nosso jogo. Vamos, então, para a nossa primeira pergunta? Então, a nossa primeira pergunta, ela traz um mapa de densidade demográfica, um mapa que representa a distribuição do povo brasileiro pelo território. E aí eu te pergunto, a partir da observação do mapa, onde é que se concentra o povo brasileiro? Na região amazônica? Na faixa próxima ao litoral ou na porção central do país? E aí eu chamo a sua atenção que os tons de amarelo mais claro, eles representam áreas com menor densidade demográfica. Os tons puxados para o alaranjado, para o vinho e para o vermelho representam a concentração da população. Então, Dani, arrisca? Arrisca, eu acho que é próximo ao litoral, hein? Olha, a Dani então trouxe uma hipótese. A Dani acredita que é próximo ao litoral. Se a gente observa a coloração do mapa, de fato, a população brasileira ela está concentrada na faixa próxima ao litoral e muitas das cidades estão mesmo na região costeira. Isso, então, faz a gente retomar a nossa história, né? Os povos indígenas, os povos originários que aqui já viviam, se distribuíam por esse território que hoje é o Brasil, mas o colonizador ele chega pelo litoral. Então é no litoral que há a formação das primeiras cidades. Por que não é a região amazônica? A região amazônica é o local onde concentram as populações indígenas, mas pelas condições naturais, né, de umidade, o volume de chuva é muito elevado, a gente tem a questão da floresta ser muito densa, a gente tem evidência de doenças, né? Então isso tudo faz com que seja mais difícil ocupar a região norte do Brasil. Ainda nos dias atuais é a menos povoada aí do nosso território. E aí quando a gente pensa a população que vive na região norte, tem algumas peculiaridades. Moram, por exemplo, em palafitas, né? Aquelas casas que são suspensas para evitar inundações no período de cheia dos rios. Então isso justifica a não elevada densidade demográfica na Amazônia. A porção central do país, que a gente está dizendo aí do centro-oeste, ela foi uma região que foi ocupada ao longo da história, né, de constituição do território brasileiro, aquela ideia de entradas e bandeiras, e hoje ela é uma região que sobressai aí nas relações associadas à agropecuária. São regiões de extensas propriedades agrícolas. Então, pronto para a próxima pergunta? Pronta, Dani? Bora lá! A próxima, então, a gente tem um gráfico. Vocês vão observar que a gente vai usar diferentes imagens. Começamos com um mapa, agora vamos para um gráfico. E aí eu te pergunto, o gráfico, ele representa ao longo dos anos aí, de 1940 a 2000, onde estava localizada, qual o percentual, o número aí, de população que vivia no campo e na cidade. E aí a pergunta para você é, em qual década a população urbana sobressai em relação à população rural? Em que momento no Brasil deixamos de ser prioritariamente rural, um país associado à ocupação do campo, e passamos a um país associado às cidades, à área urbana? É uma leitura de mapa, né, de gráfico, né, que dá para ser feito com uma certa tranquilidade. O tom de verde, população urbana, o tom de alaranjado, população rural. Então, qual é a década? A Dani vai arriscar?
Vou arriscar no 1970, que o azulzinho sobressai aí no laranja. Isso, então aqui, se a gente faz essa observação, a gente percebe que 1940, 50, 60, a população rural, representada aí nos tons de alaranjado, ela era maior do que a população urbana. E como a Dani destacou, então, em 1970, a gente tem um marco no Brasil de que a maior parte da nossa população passa a ser urbana. E isso deve te gerar uma inquietação, né? Por que que então, o que que acontece no espaço do campo que faz com que essa população migre em grandes contingentes, ou seja, em um volume grande de pessoas, para o espaço da cidade? Então, eu tenho pelo menos 3 argumentos para a gente conversar, para te explicar por que que essa população, então, passa a ser maior no espaço urbano do que no rural. O primeiro ponto é a concentração de terras no espaço rural ou do campo. Então, acontece que as grandes propriedades, os latifúndios, eles começam a se expandir e a adquirir as terras dos minifúndios, ou seja, as pequenas propriedades, geralmente de um agricultor familiar, que cultivava aquela terra e criava os animais naquele espaço. Ele passa a não conseguir competir com essas grandes propriedades, que trazem em si aí a questão da mecanização do campo. Então, em grande medida, a concentração de terra faz com que grandes contingentes migrem para o espaço urbano. Um outro ponto que vale a pena a gente pensar é a questão da industrialização. Estamos num contexto, estamos aqui na terceira, quase quarta fase da industrialização brasileira. Então aqui você tem aquelas iniciativas que começam com Getúlio Vargas, caminham com Juscelino Kubitschek. Então há essa intenção de trazer o progresso, entre aspas, aí para o Brasil, pensando a questão da industrialização. Então, a constituição de indústrias no espaço urbano também atrai a população para as cidades, sem contar que as cidades ela traz esse fascínio, né? O que é deixar o espaço rural, que de repente era aquele espaço que não tinha energia elétrica, e de repente vir para a cidade? Então, são algumas das características que justificam esse crescimento da população em 1970. Vale a pena destacar que atualmente somos 84% vivendo nas cidades. Então, 84% dos brasileiros hoje vivem nos centros urbanos. Fica a dica que é um grande desafio para a administração pública, né? Pensando essa garantia dos direitos à moradia, ao saneamento básico. Então, é um grande desafio vivermos nas cidades. 1940 era um contexto em que éramos basicamente um país agrário mesmo, né? O Brasil se dedicava principalmente a pauta de exportação de produtos agrícolas, por isso que o espaço urbano era menos significativo e menos ocupado. Em 1960, a gente já observa algum crescimento. Lembra que citei aqui Juscelino Kubitschek, Getúlio Vargas? Aqui a gente já está sobre efeitos, né, desses governos que buscavam aí essa questão do progresso por meio da industrialização. Então cresce, mas ainda não é o momento que sobrepõe. Atualmente, então, 84% da nossa população vive no espaço urbano. Vamos para a próxima pergunta? Essa próxima questão, Dani, ela trata da pirâmide etária, ou seja, daquele gráfico que a geografia usa para distribuir a população por sexo e idade. E aí você está podendo observar que a gente trouxe um esquema mais didático, né? Um esquema menos formal, mas que traz as 3 faixas etárias. Os jovens, que vão de 0 a 19 anos, os adultos de 20 a 59
e os idosos mais de 60 anos. E aí eu pergunto para você e para a Dani, quando o topo da nossa pirâmide, o local onde está inserida a população idosa, ele se torna mais largo, isso significa o quê? A nossa população deixou de crescer? A nossa população envelheceu? Ou a nossa população se tornou apta para o trabalho? Nossa população envelheceu. Isso, então, como a gente destacou que no topo estão os idosos, significa que se esse topo passa a se tornar mais largo, significa que a nossa população envelheceu e está vivendo mais, que é algo positivo. Isso significa que a nossa esperança de vida, ela aumenta. E ela aumenta porque melhora as nossas condições, por exemplo, de saúde e saneamento. A gente não pode dizer que a nossa população deixou de crescer, porque o crescimento da nossa população, ele é observado a partir da base da pirâmide da taxa de natalidade. A gente não pode dizer que a nossa população se tornou apta para o trabalho, porque a população que é apta para o trabalho num país é a faixa do centro da pirâmide, que a gente chama de adultos, né? Não que hoje em dia muitos idosos se aposentam e ainda permanecem no mercado de trabalho. Mas a população apta para o trabalho formal, a população ativa, ela se encontra no centro da nossa pirâmide. Pronto para nossa penúltima pergunta? Dani, é mais um mapa. E a pergunta diz: em quais regiões estão concentrados os povos indígenas, também chamados de originários, no Brasil? Se a gente observa no mapa, os povos indígenas aí, eles estão representados pelas manchas em verde. Então, estudante Dani, é no Sudeste e no Sul? É no Norte e no Centro-Oeste? Ou é no Nordeste e no Norte? Norte e Centro-Oeste. Isso, então, pelo mapa aqui, né, quando a gente conhece as regiões, fica evidenciado que os nossos povos indígenas, eles se concentram numa região que a gente chama de Amazônia Legal, ou seja, a área onde a floresta amazônica encontra-se em território brasileiro. Então, a maior concentração de povos indígenas está na região norte e centro-oeste. Embora sudeste e sul não sobressaiam, no mapa você vê pequenas pintinhas, existem também povos indígenas. Em Minas, por exemplo, contamos com pelo menos 14 etnias. No norte e no nordeste salta aos olhos o Maranhão, né? Mas os demais estados têm uma população bem pequena. Prontos para a última pergunta? Talvez a mais fácil de todas, Dani. O mapa que a gente tem aqui, ele representa qual região brasileira? O Centro-Oeste, o Sul ou o Sudeste? O Sudeste, a nossa região aqui. Isso, então pelo mapa, né, Minas, pelo seu contorno, né, esse triângulo mineiro que faz essa ideia de um nariz aí, ele salta aos olhos, é muito fácil identificar a região Sudeste. Então estamos aqui tratando do Sudeste, né, que tem aí 4 estados, 4 unidades federativas, São Paulo, Rio, Espírito Santo e Minas Gerais. Não poderia ser o Centro-Oeste, embora o Centro-Oeste seja uma região vizinha da região Sudeste, né? Minas, São Paulo fazem fronteira. Não seria o Sul, embora o Sul também seja uma região que faça divisa com a região Sudeste. Então vamos conferir as respostas para que você possa fazer o registro das suas dúvidas e buscar solucioná-las? Então, na nossa primeira pergunta, a população brasileira está concentrada na faixa próxima ao litoral. Isso se justifica pela chegada aí do colonizador e pela constituição das primeiras cidades no nosso país.
Em qual ano a maior parcela da população passa a viver nos centros urbanos? Em 1970. Quando o topo da pirâmide se alarga, significa que estamos envelhecendo e que a nossa capacidade melhorou aí para garantir a vida. A região, então, onde estão os povos indígenas norte e centro-oeste, a nossa unidade federativa está localizada no sudeste. Se liga, partiu PET 4. Obrigada e até a próxima aula.